Boa tarde, seja bem-vindo, Tássio. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Você lembra que quando o governador Rafael Fonteles anunciou, não propriamente o governador, quer dizer, o governador anunciou através das redes sociais, mas houve um anúncio por parte do presidente da Assembleia, Franzé Silva, por parte do deputado estadual Fábio Novo, por parte do vereador Dudu, dessas medidas adotadas pelo governo para ajudar a solucionar, a equacionar os problemas do transporte coletivo. Aí teve, dia depois, Tássio, uma entrevista do doutor Pessoa se queixando que, poxa, tomaram as medidas, mas eu não fui chamado, não chamaram para conversar. Agora teve um encontro aí de representantes de ambas as partes, né? Tanto do Palácio de Karnak quanto do Palácio da Cidade, né? É verdade, Douglas. O ex-ministro João Henrique, secretário de Planejamento, fazendo o que ele tem feito com mais frequência, né? Apagando incêndio. Foi à Assembleia Legislativa nesta segunda-feira para conversar com o presidente da casa, deputado Franzé Silva, e os dois discutindo alternativas, né, para o transporte aqui da capital. Outro destaque importante, a gente já vinha tratando mais, como você disse, as propostas de desoneração para empresários do transporte público devem começar a tramitar amanhã, né, as comissões já foram estabelecidas e com isso o secretário foi até a Assembleia para conhecer o teor desse projeto e discutir com o presidente da casa, o deputado Franzé, do PT, alternativas, né, para o transporte público. Como você bem lembrou, o prefeito chegou a chamar de palanqueiros alguns parlamentares que estavam tentando utilizar a crise para se autopromover. E claro, a gente ouviu tanto o deputado Franzé, presidente da casa, quanto o ministro João Henrique sobre essa reunião e sobre as alternativas que foram apresentadas no encontro. Vamos ouvir. Uma grande amizade, um grande carinho pelo ministro João Henrique, e ele sabe do respeito que eu tenho por ele e acho que ele tem um papel importante hoje dentro da nossa cidade, conduzindo o planejamento. E a nossa conversa aqui girou sobre vários assuntos, mas especialmente em relação ao transporte público de Teresina. Ele veio saber do andamento do projeto de lei encaminhado pelo governador Rafael Fonteles, que trata da questão do recurso que irá diminuir o impacto hoje do déficit em relação às gratuidades, e colocava para ele aqui qual vai ser a tramitação desse projeto. A nossa ideia é fazer isso o mais rápido possível. Amanhã já teremos reunião das comissões, explicava para ele aqui, e que já vamos, dentro das comissões técnicas, iniciar esse debate. Aí ele falou principalmente sobre o transporte coletivo e outros assuntos. Dentro desses outros assuntos, a possibilidade de surgir, digamos, parcerias entre Prefeitura de Teresina, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Governo do Estado, para solucionar problemas em outras áreas? Existe sim, Douglas, e foi apresentado, inclusive, pelo ministro João Henrique, a possibilidade de integração entre o sistema de transporte através do metrô e também o sistema de ônibus da capital, o metrô, né, de Teresina, que atende principalmente ali a região sudeste da capital, e essa integração seria importante para que essa população pudesse se locomover e se conectar a outras regiões. E o ministro João Henrique também falou sobre isso. E outro ponto interessante, Douglas, ele negou que vá assumir a Secretaria de Governo. Vamos ouvir. O doutor Pessoa já conversou muito com isso e quer que eu fique no planejamento, fazendo o trabalho que estou fazendo. Agora, ele me solicitou também que, graças à experiência parlamentar que eu tenho, possamos ter uma conversa também com o Parlamento Municipal. E isso eu farei com o maior prazer, até porque quero muito bem a todos os vereadores e vereadoras que lá estão. E ao sair daqui, dessa boa reunião aqui com o presidente da Assembleia, eu vou me encontrar com o presidente Enzo lá da Câmara. Olha, Tássio, o que está acontecendo agora, vamos ser aqui francos e sinceros, o que está acontecendo agora, vendo o secretário de Planejamento, João Henrique, conversando com o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, conversando com deputados estaduais, indo à Câmara Municipal, conversando com vereadores. Esse é um papel dado a alguém, como o secretário João Henrique,
que tem uma larga experiência na negociação política, no diálogo com o parlamento. Ele foi do Parlamento Federal, da Câmara Federal, por vários anos, ministro dos transportes. Isso já era para ter acontecido, Tássio, há muito tempo. Quantas crises não poderiam ter sido evitadas se o secretário João Henrique tivesse assumido antes esse papel? Pelo que... Não é que ele tivesse assumido no sentido que ele não assumiu porque ele não quis, porque ele não foi escalado. Isso. Pelo que ele disse, o amigo de casa percebeu bem, ele vai assumir algumas atribuições da Secretaria de Governo, dentre elas, para mim, a principal, que é esse trâmite com o Legislativo, mas não vai ser o secretário de Governo. Ele continua no planejamento, mas vai assumir essa atribuição de dialogar, de conversar com os vereadores, como você disse. Talvez das maiores reclamações dos parlamentares é essa, que falta esse diálogo de igual para igual. Muitas vezes a gente viu secretários de governo que precisavam desse trânsito para resolver, para solucionar pendências com os vereadores, mas falando de igual para igual, Douglas, de quem entende como é que funciona o parlamento. E por isso ele confirmou, esteve pouco depois desta reunião na Assembleia, foi para a Câmara, conversou com Enzo Samuel e agora, oficialmente, ele é o interlocutor. Os vereadores... Ele teve, só para a gente saber, Tássio, ele teve com o deputado Franzé, o presidente Franzé, ele teve hoje também com o presidente Enzo Samuel? Hoje, após essa reunião na Assembleia, ele foi para a Câmara e conversou com o Enzo, então... Você tem informações dessa conversa? Isso, foi uma conversa, de certa forma, uma visita, né, para se apresentar. Segundo ele, Douglas, ele vai se colocar a par da situação, de como está a relação com a Câmara, mas, e ele foi perguntado, e ele disse na entrevista para a gente, ele não sabe se vai ser uma reorganização ou uma organização da base, foi a palavra que ele usou. Eu concordo plenamente com o secretário, viu? Porque precisa, segundo ele, começar esse processo, né, estruturar esse processo. Então, com isso, a partir daí, a gente deve ter um trânsito melhor entre Palácio da Cidade e Câmara, e a partir da conversa com o João Henrique, os vereadores vão tentar sanar e solucionar esse impasse para tentar resolver aquela situação que a gente já explicou. Hoje tem vereador que tem cargo, que recebe benefício do Palácio da Cidade, mas quando é para defender a base, se coloca por fora. Como diz Antônio Zé Lira, na hora de comer o filé, está todo mundo sentado à mesa. Na hora de chupar o osso, ninguém quer saber. Ninguém vai. Agora, é bom deixar claro o seguinte, tem duas pessoas importantes nesse processo, uma delas por ter, digamos, no bom sentido, detonado essa situação, ou seja, dado o primeiro passo, que é o vereador Antônio Zé Lira. Isso. O vereador Antônio Zé Lira chegou e disse, olha, está na hora de colocar a ordem dessa bagunça, está na hora de resolver isso aqui, não pode continuar do jeito que está. O vereador Antônio Zé Lira convive com os vereadores lá no parlamento. Agora, se junta o vereador Antônio Zé Lira com o secretário de Planejamento, João Henrique, exatamente para, como o Tássio disse, reorganizar. A primeira avaliação é para reorganizar? Não. A nossa constatação aqui mesmo é organizar uma base, viu? De fato. É isso mesmo. Tássio Cruz, daqui a pouco na Política do Dia. Enzo Samuel será ou não candidato a prefeito? Vamos trazer os detalhes da conversa que tivemos com o presidente da Câmara, que disse, Douglas, que a palavra final vai ser, sabe quem? Do povo. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Olha, e tem um detalhe, hein? O vereador Samuel, presidente da Câmara, ele tem já aí vários vereadores o apoiando sua candidatura para o Palácio da Cidade.